Olá, essa é a segunda parte do nosso vídeo, da nossa série, o que é o Evangelho. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, muito importante que você volte e assistir lá primeiro esse vídeo, o que é o Evangelho, a primeira parte, para depois seguir aqui com a gente, porque agora realmente é uma continuação e é muito importante que você entenda tudo que foi falado nesse primeiro vídeo sobre o que é o Evangelho. Agora a gente vai continuar e antes da gente retomar em Romanos, que é a epístola principal que nós vamos usar aqui para entender o que é o Evangelho, assim como na primeira aula nós começamos em Gálatas, lemos um trechinho, eu quero começar aqui com você, antes da gente ir para Romanos, em Efésios, que é assim, esse Efésios capítulo 2, os versículos ali de 1 a 10, realmente ali carrega a essência do Evangelho, é o principal resumo que nós temos em toda a Bíblia do que é o Evangelho, a mensagem completa está ali. Então eu quero começar aqui com você, para depois a gente ir destrinchando lá em Romanos. Então, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, e a gente vai ler aqui e presta bem atenção como todos os elementos que a gente falou no vídeo 1, que era consciência do pecado, consciência de que somos pecadores, arrependimento dessa condição, a justiça que vem de Deus, que não procede de mim, porque obviamente se eu sou pecador, se eu tenho consciência, a justiça não pode proceder de mim. A justiça procede de Deus. E o terceiro elemento que você vai ver é que tem a santificação, que faz parte do processo do Evangelho. Mas essa santificação jamais é o que gera a justificação. Porque a justificação é de Deus. Então, você vai perceber aqui enquanto a gente lê, fica bem atento nisso. Primeira parte, nossa condição de pecadores, de mortos em delitos e pecados. Depois você vai ver a atuação de Deus para resolver esse problema. Como que Deus faz, o que Deus faz, qual é a obra dele. E depois dessa obra, eu creio. Eu apenas creio no que ele fez, eu tenho fé. Só que essa fé, quando ela é genuína, fé naquilo que ele fez, ela gera em mim uma vida de santidade. Não é uma fé morta, não é uma fé vazia, é uma fé que gera santidade. Mas o que é importantíssimo você entender é que a salvação não vem por causa da santidade. Mas a salvação vem por causa da fé. A fé genuína gera salvação. Entende? Então, muito importante você entender isso. E uma fé genuína que nos salva, também nos santifica. A mesma fé verdadeira que salva, traz junto consigo a santificação, as boas obras. Veja como o texto é claro. Efésios capítulo 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e essa mensagem é para toda a humanidade. Essa mensagem é importantíssimo que você entenda que ele não está falando aqui dos ladrões, dos corruptos, dos assassinos, daqueles que se prostituem abertamente. Não é só desses que o texto está falando aqui. Porque muitas vezes nós temos sempre a tendência de pensar: mas eu vou na igreja uma vez por mês, eu realizo minhas boas obras, eu sou muito melhor comparado àquele outro que traiu, ou aquele religioso que eu sei que tem uma vida de pecado oculta. Geralmente nós temos essa tendência: para que eu vou buscar viver a religiosidade, estar na igreja, se eu sei de um monte de gente que se diz religioso, mas a vida deles é muito pior do que a minha? Olha, eu cansei já de ouvir esse tipo de desculpa.
Nossa, eu sou muito melhor do que aqueles amigos lá da minha mulher que eu sei, ela vai na igreja lá, mas eu conheço aquela turma toda, eu sei das coisas que eles fazem. Então, para que eu vou buscar entender esse evangelho se eu sou muito melhor que eles? Sabe essa desculpa? E a pessoa fica se comparando e a régua de medida dela é o outro. Aí é muito fácil eu me salvar, eu me justificar diante de Deus quando a régua de comparação é o outro. Mas a Bíblia jamais falou que a régua de comparação para você entrar no céu é o outro. A régua de comparação para você entrar no céu é Deus. O seu padrão de perfeição é Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, ele termina dizendo, olha, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Por isso que ele traz aquele padrão de perfeição, quando ele diz, olha, vocês acham que ser réu de assassinato tem a ver só com quem tira a vida? Não, aquele que se ira contra o seu irmão também. Ah, você acha que adultério é só o que foi lá e praticou? Não, aquele que no seu coração já cobiçou também. Ele está mostrando para a gente que a régua de comparação está lá em cima. É lá em cima, é no nível de Deus. E quando você coloca a régua lá em cima, é isso aqui que acontece. Todos estão mortos em suas transgressões e pecados, incapazes de salvar a si mesmos. Verso 2, nos quais nós costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, aqui é o estado de toda a humanidade. Nós seguimos a ordem desse mundo. A ordem desse mundo é a ordem do diabo. O mundo jaz no maligno, está lá em 1 João capítulo 5. Jesus vai dizer, eis aí o príncipe deste mundo vindo, mas ele não tem nada em mim. Ou seja, Jesus está falando, o diabo é o príncipe deste mundo. Então, quando nós estamos no mundo, vivemos no mundo, ainda que a gente pense, eu não quero saber nada do evangelho, eu quero só viver minha vida. Não existe uma zona cinzenta entre os salvos, os não salvos e aqueles que estão no meio. Não. O evangelho vai dizer que só existem dois ambientes. Ou você está em Cristo Jesus, ou você entendeu o evangelho e agora está em Cristo Jesus, nele, ou se você não estiver nele, você está no mundo, você é do mundo. Tem um vídeo aqui no canal, Filhos de Deus ou Filho do Diabo. Ou você é filho de Deus, ou lhe foi dado esse poder de se tornar filho de Deus através da fé em Jesus, ou senão você é filho do diabo. Assim como os judeus ouviram isso lá no Evangelho de João, se eu não me engano no capítulo 8, onde ele vai dizer, olha, vocês querem me matar, mesmo vocês dizendo que são religiosos, mas por quê? Porque vocês são filhos do diabo. E os judeus tão religiosos ficaram apavorados, como assim filhos do diabo? Mas essa é a dura mensagem do evangelho. E aí aqui então Paulo começa dizendo de maneira muito clara, todos estão mortos em delitos e pecados e vivem e seguem a presente ordem desse mundo, inebriados com tudo que esse mundo lhes oferece, com as distrações do mundo, enchendo seus corações de tudo que é possível. Ele vai dizer no verso 3, olha, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, porque Paulo está escrevendo para aqueles que já são da igreja, que já são salvos. Ele diz, olha, antes, todos nós aqui, todos que estão aqui na igreja, vivíamos também entre eles, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne. O que o mundo faz? O que as pessoas não salvas fazem? Elas fazem a vontade da sua carne. Aquilo que eles têm desejo, olha aqui, seguindo os desejos e pensamentos, seguindo os seus desejos e seus pensamentos. Essa é justamente a mensagem principal do mundo. Siga o seu coração. O que teu coração diz? Qual é a tua vontade de fazer? Então faça. Você tem desejo de sentar na poltrona e assistir 2, 3 horas de televisão? Faça isso, isso faz sentir bem. Você tem desejo de tantas outras coisas? Faça. Siga os desejos do teu coração, siga aquilo que você acha melhor, siga aquilo que você acha ser correto.
Afinal de contas, a verdade é relativa e cada um carrega a verdade dentro de si. Esse é o discurso diabólico desse mundo. E ele está dizendo, Paulo está falando, vocês viviam dessa maneira, satisfazendo a tua vontade, aquilo que a carne pede, as suas paixões. Experimente aquilo que você sente desejo no seu coração. Você precisa experimentar, viver de acordo com as suas paixões, com as suas pulsões. Seguir desejos e pensamentos. E ele diz, olha, como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. No primeiro vídeo eu falei sobre isso muitas vezes, quando eu vou falar do evangelho para as pessoas e falo da ira de Deus sobre a humanidade, as pessoas se surpreendem. Elas ficam espantadas, como assim a ira de Deus? E eu digo para elas, olha, em vários lugares do Novo Testamento está expresso claramente sobre a ira de Deus. Às vezes a gente pensa que o Deus do Antigo Testamento, esse era um Deus malvadão. O Deus do Novo Testamento, esse já é um outro Deus, ele já evoluiu, ele progrediu, então ele agora é um Deus mais amoroso. Quando no Novo Testamento, por todo lugar, você vai ler sobre a ira. Éramos por natureza merecedores da ira. A ira de Deus estava sobre nós. Por causa do quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Um Deus santo abomina o pecado. E se o pecado está em nós, eu sou abominado também. Não tem como separar. Se o pecado está em mim, eu me torno abominável diante de Deus. Agora vem a virada. O versículo 4 é essa dobradiça. Essa virada do evangelho. Olha, nós éramos pecadores, mortos em delitos e pecados. Veja, nós estávamos nessa direção, condenação. De repente há uma dobradiça no texto, quando ele diz, todavia, versículo 4. Essa é a palavra mais bela que pode existir quando a gente está lendo sobre a nossa condenação. E de repente Paulo vai dizer, todavia, entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, e aqui eu chamo a tua atenção. Percebe que o autor da ação é Deus, nós batemos muito nisso no primeiro vídeo. E eu quero continuar frisando porque isso é muito importante que você entenda. O autor da salvação, o artista principal, o ator principal, a grande estrela é Deus. Não é eu e não é você. Nós somos esse coadjuvante aqui do primeiro momento, perdido em pecado, morto em pecado, sem condição alguma de fazer alguma coisa. O texto é claro, olha, é morto. Você já viu um morto levantar e ir atrás de Deus? Já viu um morto fazer alguma coisa? Não, o morto está lá. E aí o texto vai dizer, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, não tem a ver nem com o amor meu por Ele, porque eu estou morto. Mas é o amor dEle, por causa do amor que Ele me amou. Olha só, Ele nos deu vida com Cristo. Ele realiza uma obra lá na cruz, através de Jesus. Olha só como o texto frisa, quando ainda estávamos mortos em transgressões. A obra da cruz, essa obra realizada antes da fundação dos séculos, ela acontece quando eu ainda estava morto em transgressão e pecado. E aí ele vai dizer, pela graça vocês são salvos. Graça, repetindo, significa favor e merecido. Não houve merecimento. Havia pessoas mortas. Imagine um mar enorme, gigante, cheio de pessoas mortas, boiando nesse mar de pecado. Essa é a imagem minha e sua de toda a humanidade, condenados, mortos em nossos pecados. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, Ele me ama primeiro, Ele dá o passo em minha direção. E Ele agora, quando eu estou morto, Ele vem na minha direção e realiza a obra da cruz, por graça. E Ele diz aqui no verso 6, Deus nos ressuscitou agora com Cristo. Ou seja, quando eu creio,
Quando eu tenho fé nessa obra, agora esse Deus me ressuscita com Jesus e com Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que grandioso é a mensagem do Evangelho. Esse ser boiando nesse mar de pecado, Deus vai lá e o resgata. Deus o tira daquele mar de pecado. E não só o tira dali, mas olha o que o texto diz. E nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra vai dizer que eu e você agora somos adotados como filhos. Assim como Jesus é o filho legítimo de Deus, Paulo vai falar lá em Romanos que agora nós somos os seus filhos adotivos. Nós somos adotados para a família de Deus, nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Paulo vai falar em Romanos 8. Eu e você, esse miserável pecador, agora, por causa de nada, só por causa da fé em Jesus, naquilo que Ele fez. Então eu sou tirado desse lamaçal e eu agora sou considerado herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Essa é a mensagem chocante do Evangelho. Não tem obra, não tem nada que eu precise fazer para merecer. Lembra do ladrão da cruz? Ele não precisou descer da cruz, ser batizado, começar a praticar a caridade, começar a amar o próximo, perdoar um ao outro. Não, ele simplesmente recebe de Deus a compreensão do Evangelho do lado de Jesus, ele lá um assassino, e de repente ele entende, ele olha, ele diz, olha, eu que sou pecador, miserável, eu estou aqui por causa dos meus pecados, eu estou aqui de maneira justa. Percebe o primeiro ponto do Evangelho aqui no coração do homem da cruz? Ele percebeu os seus pecados, ele disse, olha, eu estou aqui, mas por causa dos meus pecados. E ele olha para Jesus e diz, mas esse aqui, ele não fez nada. Ele percebe que diante dele estava alguém santo e perfeito. Ele reconhece o seu pecado, reconhece a santidade de Cristo e reconhece a divindade de Jesus quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que o reino era de Jesus, que aquilo ali não era a derrota, que aquilo ali era a entrada de Jesus no reino. Ele entendeu naquela cruz muito mais do Evangelho do que muitas pessoas até hoje têm entendido. E ele não realiza boa obra nenhuma, ele só crê. E dali Jesus já diz, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque numa obra não é mérito, é tudo graça. É a única razão, é o único motivo pelo qual eu e você podemos entrar nos céus. É porque estamos em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que o verso 8 vai dizer. Porque vocês são salvos é pela graça, por meio da fé. O que é o meio que me gera a salvação? Ele está dizendo é a fé nisso, é a fé nessa obra realizada por Deus e unicamente por Deus. Por quê? E ele vai dizer, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aqui nesse texto, ele está deixando claro, nem é obras, não é por causa de nada que partiu de mim, tudo isso partiu de Deus. Por que isso? E ele vai dizer, não é por obras, para que ninguém se glorie. Veja, porque se fosse por obras, como muitos pregam, a gente falou no primeiro vídeo, e eu usei o exemplo dos espíritas, porque eles são muito fortes, ultimamente tem crescido demais esse engano no nosso meio. E eles pregam justamente que a salvação vem pela caridade, pela prática das boas obras. E a Bíblia está dizendo tão claramente, não é por obras. Porque se for assim, quando eu chegar no céu, eu vou poder dizer, eu estou aqui, mas é porque eu mereci.
Eu vou poder bater no meu peito, eu estou aqui, mas é porque eu fiz mais coisas que o outro. E aí como é que o pecado do orgulho vai entrar no céu? Não faz sentido. E a Bíblia está dizendo, não é por obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos criação de Deus. E aqui, a gente chega num ponto muito magnífico do Evangelho. Porque até aqui ele está deixando muito claro para a gente, olha, a salvação não vem de vocês. A salvação procede de um ato de justiça de Deus, algo que Deus fez. Vocês estão aqui, pecadores, mortos. A justiça procede de Deus. O que foi feito na cruz foi Deus encarnado, foi Deus quem ressuscitou Cristo. E Ele fez tudo isso enquanto vocês ainda eram pecadores. E agora, por meio da fé, e somente pela fé, o que Jesus fez é atribuído para vocês e agora você já não é mais um filho do diabo, você agora está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, você agora está debaixo do sangue de Cristo e o diabo não te toca mais e não tem nada que o inimigo consiga fazer contra a sua vida, porque agora você está debaixo de Cristo. E tudo por causa da obra dele e somente pela fé, não tem obra tua. E aí muitas vezes quando a gente entende isso aqui, a pergunta que sempre nasce no coração das pessoas é, mas então se é pela fé e não tem nada a ver com as minhas obras e eu só sou um pecador, vamos continuar vivendo no pecado, afinal de contas, qual é o problema se a gente já é salvo sem obras? E aí é o grande ponto que a Bíblia nos traz com tanta clareza. Ele vai dizer, olha, porque nós somos criação de Deus. Aquele que é salvo, aquele que é resgatado, olha o que ele vai dizer a respeito desse. Você é uma criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais nos preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, quando você é salvo, quando você escuta essa boa nova do Evangelho e você crê em Jesus, isso já quer dizer que você é um escolhido de Deus antes da fundação dos séculos para viver para a glória desse Deus e para realizar as boas obras que Ele já preparou para você. Ou seja, para você, aquele que genuinamente creu em Jesus, que a sua fé é verdadeira, uma vida de chafurdar no pecado, ela não é uma opção. Porque é como se então antes de ser salvo, de ser alcançado, vamos dizer que você então era um porco, como um porco que chafurdava na lama, essa é a tua natureza. A natureza do porco é chafurdar na lama, você pode dar um banho nele, você coloca ele lá de novo, tiver lama, ele vai lá, porque essa é a natureza do porco. Agora quando você é salvo, você crê em Jesus, você nasce de novo. A Bíblia fala aí sobre nascimento, novo nascimento, onde você morre para o mundo, esse é o significado do batismo, e ao levantar das águas eu agora nasci de novo, sou uma nova criatura, eu deixei de ser um porco. E agora a lama para mim já não é mais uma opção. Agora o que me dá prazer é aquilo que Deus preparou para mim, é o que o texto está dizendo, agora eu nasci de novo para boas obras. Mas eu sei que essa vida agora de busca da palavra, de oração, de leitura, de servir a igreja, de estar em comunhão, de viver tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina, tudo isso não é um caminho que eu estou tentando receber o merecimento de Deus. Tudo isso agora é um caminho que eu vivo em gratidão pelo que eu já recebi. E essa diferença é primordial que você entenda. Que o que você vive de santificação, de estudo da Bíblia, de oração, de comunhão com a igreja, de ensinar, de discipular pessoas, de ser discipulado, nada disso é uma tentativa de merecer a salvação, não. Eu já fui salvo, eu já fui resgatado de maneira totalmente gratuita e agora em gratidão a isso, constrangido com isso, transformado por isso, eu vivo as boas obras. Você consegue perceber a diferença disso?
É muito importante a gente entender isso, querido. Eu falei várias vezes aqui sobre essa salvação. E está aqui em Efésios, a gente já está aqui, já vamos ler aqui o capítulo 1. Olha o que o capítulo 1, versículo 3 de Efésios vai dizer. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele está falando isso para aquele que está em Jesus, isso aqui é para a igreja. Se você já entendeu o Evangelho, se você já dobrou seu joelho e falou, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, e você creu no seu coração, isso aqui é verdade para você. Olha, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus, por que isso aconteceu? Ele vai dizer, olha, porque Deus nos escolheu, não é mérito, Ele nos escolheu. Deus foi lá, lembra do mar de mortos? E Deus escolheu você, escolheu a mim, antes da criação do mundo. Para quê? Para viver de qualquer jeito? Afinal de contas eu fui escolhido, então, e eu estou com a salvação garantida, então vou viver de qualquer jeito? Não, olha só, Ele escolhe a cada um do seu povo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele justamente nos escolhe para a santidade, por uma vida irrepreensível. E é justamente assim que você reconhece um verdadeiro cristão. Não porque ele é salvo pela essa vida de santidade, mas ele tem uma vida de santidade porque ele foi um escolhido. Entende? Parece às vezes tão simples, mas é tão difícil das pessoas compreender. A gente confunde, a gente vive confundindo isso. A gente vive pensando que a santificação é um jeito de eu ir agradando a Deus até eu conquistar a salvação. E a gente não entende que não, a salvação partiu dele, ele que nos escolheu, ele que nos chamou, ele que nos justificou, ele que nos levou agora para as regiões celestiais, ele que nos santifica. A obra é toda dele, tudo isso ele que faz. E nós agora vivemos em gratidão a tudo isso. Então, Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, você deve guardar isso aqui no seu coração, porque aqui é um resumo perfeito do Evangelho. Compreensão, arrependimento dos pecados, compreensão de que a obra é de Deus, que a justiça é de Deus, compreensão de que eu preciso ter fé verdadeira na obra de Jesus, na sua graça, e de que tudo isso vem dele, até mesmo a fé vem dele. Tudo é graça. Por quê? Para que eu não me glorie, para que eu saiba que todo louvor pertence a Deus. Mas nada disso quer dizer que eu agora vou viver de qualquer jeito. Não, porque tudo isso aconteceu para que eu vivesse as boas obras, uma vida de santidade preparada por Deus a cada um de nós. Então, a gente termina aqui para a gente seguir para Romanos. Eu vou, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui e a gente volta no terceiro vídeo com a parte de Romanos. A gente vai começar a falar aqui em Romanos, destrinchar um pouco aqui nesse livro de Romanos. Essa compreensão mais profunda do Evangelho, item por item. E eu quero te convidar a gente continuar esse caminho aqui para que isso fique gravado no nosso coração de uma vez por todas. E quando alguém perguntar para você, olha, o que é o Evangelho, que você tenha isso na ponta da sua língua. E eu quero trazer para você algo que eu sempre falo para as pessoas quando eu estou conversando com elas sobre isso, para ver se a gente entendeu de fato o que é o Evangelho. Imagina que você morreu hoje, né? Imagina que hoje foi o último dia e a gente nunca sabe quando pode ser. E você chega no céu diante de Deus. E Deus então te pergunta, olha, aqui está o céu.
por que eu devo deixar você entrar no céu? O que você responderia? Se Deus te perguntasse isso, olha, está aqui o céu. Agora me diga, por que eu devo deixar você entrar no céu? Eu quero te dar alguns segundos para você pensar e responder. O que você responderia para Deus? Diante de tudo isso que a gente está falando, do que é o Evangelho, o que você responderia? Será que você ainda ia dizer, olha Deus, eu tenho lido bastante a Bíblia, eu estou frequentando bastante a igreja, eu tenho aprendido a perdoar as pessoas, eu perdoei muitas pessoas que me feriram, eu tenho buscado seguir os ensinos de Jesus o melhor possível, Senhor. Será que você ia entrar nesse discurso das tuas bondades, das tuas caridades? Porque esse seria justamente o discurso errado. Você jamais vai entrar nos céus por causa das suas obras. A única razão que você pode apresentar diante de Deus para que você entre nos céus é só uma. Você só pode dizer, Deus, eu só posso entrar aí por causa dos méritos de Jesus Cristo. Essa é a única razão pela qual eu posso entrar nos céus. Fora disso, eu sou um miserável pecador. Mas se eu tenho uma razão para entrar, é porque eu criei na obra de Jesus lá na cruz, no meu lugar. Naquilo que ele fez, no seu sangue vertido, no seu sacrifício perfeito. E a justiça dele foi derramada sobre mim, e essa é a única razão pela qual eu posso entrar nos céus. Essa é a única resposta que cabe de você dar diante de Deus. Pecador salvo pela graça. Que é tudo isso que a gente vai ver com mais detalhes. A gente vai caminhar aqui por essa carta incrível que é a carta de Romanos. E eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse tempo que a gente está tendo aqui. Como é importante, como é de extrema urgência que as pessoas entendam o que é o Evangelho. Nós temos assistido loucuras infindáveis a respeito do que as pessoas têm declarado do que é o Evangelho. Pessoas deturpando, distorcendo a tua mensagem, criando um outro evangelho. E como as pessoas têm sido rápidas em seguir essas mentiras, Senhor. Então é uma urgência absoluta de que o teu povo, de que tua igreja, de que os teus filhos entendam a mensagem do evangelho, para que então possam crer nessa mensagem, possam confessar o Cristo como Senhor de suas vidas e agora viverem uma vida nele, viver esse verdadeiro evangelho. Que nós possamos entender isso, a prioridade do teu evangelho, da tua palavra. É o que eu clamo, Senhor, que teu Espírito Santo guie cada um de nós nos teus caminhos, na tua palavra e na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe. Como eu já disse no primeiro vídeo, se esse vídeo tem sido bênção, e isso aqui é evangelho, que você compartilhe. Aqui embaixo tem sempre um joinha, dá o joinha, isso ajuda o vídeo a ir mais longe. Comenta aqui se você está fazendo essa caminhada, se isso está sendo bênção para você, faz um comentário, só coloca aqui embaixo que seja um amém, Deus abençoe, coloca alguma coisa para que a gente saiba que você está caminhando junto. Isso é sempre recompensador, isso alegra o nosso coração de estar aqui fazendo isso e saber que você está acompanhando, saber que você está sendo abençoado pelo Evangelho do Senhor. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo aí sobre o que é o Evangelho.